Vocês estão meio desanimados. Bom dia a todos. Bom dia! Vocês estão bem? Amém! Graças a Deus. Nós vamos hoje encerrar nosso ciclo de palestras, né? Eu até mudei o nome, eu coloquei treinamento em inteligência emocional. E espero, né, que todo o conteúdo que foi compartilhado até agora tenha abençoado vocês de alguma maneira. Hoje nós vamos fechar, concluindo aqui sobre esse tema e falando sobre algumas coisas que nós podemos fazer para mudar alguns comportamentos ou pensamentos em nós que não nos ajudam, pelo contrário, que nos atrapalham, tá? Mas nós estamos, como sempre eu digo, na casa do Senhor. Na casa do Senhor nós reverenciamos a sua presença. Então eu quero convidar você a orar e a cantar. Nós vamos nortear o que vamos falar aqui em um texto bíblico e creia que o Senhor existe, que Ele está aqui e que a vontade dEle para você, para mim, para cada um de nós, ela é boa. Não sei se te disseram em algum momento da vida que Deus é mau, que Deus castiga, que Deus condena. Não é nada disso. Pelo contrário, Deus quer nos livrar do sofrimento. Deus quer nos tirar do castigo. Deus quer nos dar o escape. Essa é a verdade sobre Deus. Então, se por acaso na tua cabeça tem uma imagem de um Deus carrasco, Deus não é carrasco. Quem é mau é o diabo. É ele que veio para roubar, matar e destruir. É ele que veio para tirar de nós aquilo que Deus concedeu a nós. Foi assim lá no princípio e continua sendo assim até que Deus estabeleça o fim de todas as coisas. Então nós precisamos crer que esse Deus, Ele é melhor do que a melhor pessoa que você conheça. A Bíblia diz que se os nossos pais nos dão boas coisas, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dá coisas mais preciosas ainda. Ele foi capaz de, por amor a nós, entregar o seu próprio Filho para que nós não fôssemos condenados, para que tivéssemos o escape. Então, Deus é bom. Repita comigo. Deus é bom! Repita de novo. Deus é bom. Deus é bom! O diabo é que não presta. O diabo não presta. Amém. Coloque-se de pé, eu chamar a igreja para cantarmos um hino. Hino 377. Quem tiver o seu cantor cristão aí, pegue. Vamos cantar com alegria ao Senhor, que é digno da nossa adoração. Lembrando aos irmãos, quem estiver aqui pela primeira vez, que não preencheu aquele papelzinho, né, de convite, preenche, porque no final nós vamos ter o sorteio que a gente sempre faz aqui, tá bom? Então, se você está aqui pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Isso, só o rapaz ali, né? Semana passada a esposa dele esteve aqui, agora falou, trouxe meu marido, trouxe meu filho. Parabéns, tá? E obrigado, irmã Rosana, que convidou, eles estão aí. Mairi está com a gente aqui desde o primeiro dia. Já vai receber o diploma, né? Participou de todas as aulas. 377, vamos cantar com alegria. 377. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei quem tem o brilho, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignora como o Espírito convence-nos do mal.
brilho, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vem até a vida o fim. Mas eu sei quem tem o brilho, quem sou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho brilho, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu vou fazer a leitura e depois eu quero que todos leiam o mesmo texto aí novamente, tá? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A igreja agora. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém. Falamos na semana passada que coração aqui é mente. É a fonte dos pensamentos, das emoções e das nossas decisões. E o sábio aqui, ele fala, protege, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Você não pode aceitar qualquer coisa na tua mente. Você não pode permitir que qualquer pensamento que não te ajude a ser uma pessoa melhor, ele ocupe lugar na tua mente. A recomendação do sábio é essa, guarda. E a gente vai ver lá no Novo Testamento, quando diz, o pastor, o líder, o apóstolo ali nos ensinando aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, aquilo que traz alguma coisa boa, seja isso que ocupe a sua mente. Então, proteção, mas você pode permitir que na sua mente entrem coisas que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais saudável, uma pessoa melhor. Tá bom? Vamos orar, aproveitar que estamos de pé, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Eu pedi a minha esposa, Kátia, que ore a Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Deus, porque já estamos na tua casa para ouvir mais um pouco de ti. Queremos te louvar por cada família aqui representada, que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada lar, aquelas necessidades, Senhor, que só o Senhor conhece de cada família, que o Senhor venha abençoar. Abençoe também o teu servo, Senhor, pastor Alberto, que irá conduzir, Senhor, essa palestra, que ele seja usado por ti, como ele tem sido usado, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa família, nossos filhos, que os nossos filhos, Senhor, venham se render aos teus pés. Abençoe, Senhor,
a nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem abençoado cada família. E eu sei que o Senhor irá continuar abençoando. Nos dê, Senhor, direcionamento em tudo que viemos fazer nesse dia. Que esse dia seja para nossas vidas bom, perfeito e agradável, conforme a vontade do Senhor. É assim que eu te peço, com perdão dos meus pecados e das minhas falhas, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se sentar. Enquanto você vai se assentando, cumprimenta a pessoa do teu lado ali. Diz para ele, ó, você é um vencedor. Pelo fato de você ter saído da sua casa, está aqui, tá? A irmã Edna, ninguém falou com a irmã Edna, ó, está ali isolada. Amém. Você é um privilegiado. Você acredita que Deus tem grandes coisas para você hoje aqui? Eu acho que você não acreditou, não. Você acredita que Deus tem grandes coisas para você aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Estamos falando sobre esse tema, inteligência emocional. Também poderia ser chamado de saúde emocional. Esse é um tema que normalmente nós não vemos sendo abordados diretamente em igrejas. Às vezes, isso acontece em palestras reservadas às mulheres. Você participa de um chá de mulheres, de um encontro de mulheres, geralmente tem lá um psicólogo, uma psicóloga que fala sobre esses temas. E, normalmente, eu vou perguntar, isso é um tema só para mulheres? Não, os homens, as crianças, os adolescentes, todos necessitam aprender sobre inteligência emocional. Como eu disse no primeiro dia aqui, inteligência emocional é um tipo de inteligência. Quando nós adquirimos e desenvolvemos inteligência em alguma área da nossa vida, muito provavelmente nós vamos ter sucesso naquela área. Se nós aqui não conseguimos guardar dinheiro, investir e multiplicar dinheiro, é porque nós precisamos também aprender sobre inteligência financeira. Nós sabemos gastar, não é? Mas a gente sabe multiplicar? A gente não sabe multiplicar. E as pessoas que sabem multiplicar, elas conseguem destacar-se no meio de outras pessoas. Tá? Então, esse princípio de inteligência deve ser um princípio que cada um de nós deve ter essa consciência. Eu preciso desenvolver inteligência naquela área que eu me sinto mais fraco ou que eu sei menos. Então precisamos buscar. As informações desse tempo globalizado, elas estão disponíveis. O que dificulta às vezes a gente captar essas informações? Que a gente acha que não precisa. Quantas pessoas nós convidamos para estar aqui nos 3 domingos que estivemos aqui? Muitas pessoas, mas porque elas não se sentem necessitadas, elas não vêm. Elas vão fazer outras coisas. Jesus, quando esteve na terra, todos precisavam de Jesus, sim ou não? Todos precisam de Jesus. Porém, Jesus mesmo constatou: os sãos não precisam de médico, mas sim os. Mas quem é o doente? É o que se reconhece doente. Porque alguém pode ter uma doença e dizer: eu não tenho esse problema. Ele vai morrer com esse problema. Alguém que é alcoólatra, você pergunta para ele, ele não admite que é alcoólatra. Ele vai morrer bebendo cachaça. Por quê? Porque ele não admite, ele não se percebe como alguém que precisa de ajuda. Então, emocionalmente também, às vezes nós ficamos calados, guardando dentro de nós emoções. E as emoções, elas podem ser benéficas ou prejudiciais para nós. Tá? As emoções, elas são um mecanismo em nós para ativar todo um processo no nosso corpo que vai nos ajudar ou nos atrapalhar. Por exemplo, falei aqui e volto a repetir. O medo é um tipo de emoção. E essa emoção, ela faz com que o nosso cérebro libere substâncias químicas no nosso corpo que vão nos fazer ou reagir ou se render.
Então, alguém com medo, ele recebe uma descarga de adrenalina no seu corpo, que ele fica, se ele tiver com sono, ele vai acordar na hora. O sono vai embora. Por quê? Porque tem adrenalina correndo no corpo dele e o sono acabou. Ele vai receber um fluxo de sangue maior nas partes principais, que são os seus músculos. Por isso, as pessoas vão ficar com a mão fria, com os pés gelados, vão sentir gelado na têmpora. Por quê? Porque o corpo está agindo para quê? Para que essa pessoa que está com medo, ela se defenda de alguma maneira. Tá? Assim também todas as outras emoções. Quando você está feliz, é liberado dopamina dentro do teu corpo, né? Que é a substância da alegria, do bem-estar, da felicidade. Por isso você está animado, por isso você está disposto, por isso você conversa bem com as outras pessoas. Então Deus nos fez de uma forma perfeita. Somos corpo, alma e espírito. E tudo muito bem organizado. E irmãos, uma ignorância tamanha, tão grande, nós acharmos que somos somente seres espirituais. E a gente está fazendo parte de uma igreja e a gente acha, não, eu sou espiritual. Não, tu é carne. Você é suscetível a doenças físicas. Você é suscetível a problemas emocionais que você às vezes não sabe lidar. Então você precisa de ajuda. Você precisa ter um autoconhecimento sobre você, até mesmo para você gerir esses pensamentos e essas emoções. São pilares da inteligência emocional, tá? Que falamos na primeira aula. Tá bom? Então terminamos na semana passada com esse slide aqui. Mudar padrões não é fácil. Por quê? Porque foi definido, ou falamos aqui na semana passada, sobre alguns modos esquemáticos, ou seja, comportamentos que adquirimos ao longo da nossa existência que fazem a gente reagir diante das situações. Então, uma mesma situação pode trazer pensamentos, emoções e comportamentos diferentes para pessoas distintas. Nem todo mundo é igual. Alguém que enfrenta uma situação de desemprego, vamos colocar 4 pessoas. Essas 4 pessoas, diante do desemprego, ela pode reagir diferente, ela pode pensar diferente, ela pode se comportar diferente. Alguém pode pensar assim, eu não consegui o emprego, é porque eu sou péssimo, eu sou ruim, eu não consigo. E alguém pode pensar, eu não consegui hoje, amanhã eu vou tentar de novo. As emoções serão diferentes e os comportamentos serão diferentes. Então vê como é que é incrível, é maravilhoso o ser humano que Deus criou. Então nós podemos sim pensar sobre tudo isso. Mas não é impossível, ou seja, esses padrões, que são padrões internalizados, são raízes profundas em nós, elas não são fáceis de mudar. Você não é fácil você mudar um padrão de pensamento seu sobre uma questão. Tem gente que foi ensinado, e isso foi internalizado nela, as mulheres, da seguinte forma: nenhum homem presta. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. É uma verdade? Quem aí já encontrou um homem bom na sua vida? Levanta a mão. Olha só. Então não é verdade, mas é um pensamento que faz você se comportar reagindo defensivamente contra qualquer pessoa que se aproximar de você. Tem muitas mulheres que não conseguem ter um relacionamento porque ela tem essa ideia fixa na cabeça: nenhum homem presta, nenhum homem presta. Mas isso não é verdade. Assim como tem pessoas boas e pessoas ruins. A gente precisa saber escolher. Então não é impossível, você vai ver hoje. Acredite. Estou falando uma verdade. Vamos mudar o slide. Treinamento de inteligência emocional, aqui é a parte final. Muda de novo. O que vocês estão vendo?
Como é que é essa melancia? Uma melancia quadrada. É normal uma melancia quadrada? Não, mas existe? Existe, né? Lá no Japão eles gostam muito de trabalhar com essa melancia. Eles colocam as melancias em moldes desde pequenos e conforme elas vão crescendo, elas vão se moldando. E você vai nas feiras lá no Japão, você vai ver essas melancias quadradas. Não é o normal dela, mas ela foi amoldada. Aí a gente lembra do texto bíblico de Paulo falando aos romanos: não se amoldem a esse mundo, mas, quem sabe, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, pode se mudar. Então essa melancia quadrada, ela não tem formato. Talvez você não seja a pessoa que Deus criou para ser. Talvez você hoje seja uma pessoa que foi moldada de alguma forma com mentiras que te contaram e você acreditou que era verdade. Por exemplo, eu iniciei o culto hoje falando aqui que tem gente que pensa que Deus é mau, não é? Deus é mau? Não. Não, nem passa pela nossa cabeça achar que Deus é mau, que Deus nos pune, que Deus castiga, que Deus nos dá doença, que Deus nos faz sofrer. Deus não faz isso, cara. Deus é bom, essa é a essência dele. Ele não compactua com o mal, ele não conhece o mal, ele não tem nada de mal em si. Tá? Então esse é Deus. Então não se amolde, transforme-se. Para você se transformar, você precisa, como Paulo disse, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de enxergar a vida, mudar a forma de enxergar você mesmo, às vezes. Quem em algum momento já disse para si mesmo: você é um fracasso, você nunca vai ser feliz, você nunca vai conquistar nada? São pensamentos que estão, às vezes, internalizados em você, que você precisa mudar, porque isso não é o que Deus diz a respeito de você. A Bíblia diz que Deus, quando fez o homem, lá no princípio, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, você é muito bom. Você é muito bom. As circunstâncias negativas que acontecem a você não dizem respeito a você. Você não pode se rotular a partir de eventos que acontecem na sua vida. Porque o Senhor Jesus já tinha avisado sobre isso. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de quê? Bom ânimo. Bom ânimo, esperança, perspectiva boa para o futuro, para o amanhã. Porque Deus existe, Ele é bom e Ele abençoa aqueles que confiam nele. Muda de novo. Leiam aí, vocês conseguem ler? Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém. É o mesmo texto que eu fiz. A leitura, só que na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você em algum momento já parou para pensar nisso? Que aquilo que você pensa se torna realidade? Acaba se tornando realidade? Ou molda o seu caráter para esperar sobre o amanhã algo positivo ou negativo? E geralmente nós somos tendenciosos a pensar no negativo. Se alguma coisa pode dar errada, certamente vai dar errado. Essa é uma mentira que contaram para você. Se alguma coisa pode dar errado, da mesma forma ela pode dar certo. É você descobrir o caminho para dar certo. Muda de novo. Aí nós falamos aqui, nós estamos trabalhando com a terapia cognitiva comportamental. Essa é uma terapia usada pelos psicólogos que pressupõe que todo comportamento ele parte de um pensamento. Então, você se comporta de um jeito porque você pensa de um jeito. Tá? Então, dentro desse ciclo cognitivo,
pressupõe que haja uma situação. Essa situação gera um pensamento. Esse pensamento produz uma emoção. E essa emoção te conduz a um comportamento. Tá? Esse ciclo é uma verdade. Eu, antes de começar a ler sobre isso, estudar sobre isso, eu já sabia disso. Tá? Então, um evento, algo que aconteceu, vai gerar um pensamento em você. Esse pensamento vai gerar uma emoção, essa emoção vai gerar um comportamento. Vamos fazer um exercício bem rápido aqui, só para a gente visualizar o que eu estou falando aqui, o que está nesse slide. Vamos propor uma situação aqui. Você marca um compromisso com alguém amanhã. Esse compromisso é algo que você está esperando, cria uma expectativa, você quer participar. E você fala, que roupa eu vou? E começa a ver a roupa, planejar, e começa a pensar como é que vai ser acontecendo aquilo ali. E você cria essa expectativa, chega 30 minutos antes do compromisso, a pessoa te liga e fala, desculpa, não vai dar. Aconteceu um imprevisto e vamos ter que cancelar esse compromisso. Vamos lá. Alguém queira participar, levanta a mão aí. Qual é o seu pensamento? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Seu nome, por favor. Júlia. Júlia, se alguém fizesse contigo, o que você ia pensar? Eu ia ficar muito nervosa, chateada, ia acabar meu dia. Antes, agora eu já tenho outros pensamentos. Amém. Você ia ficar chateada, vamos colocar aqui a emoção. Você ia ficar com raiva, essa é a emoção. Por que houve a raiva? Porque um pensamento esteve na tua cabeça. Qual seria esse pensamento? Essa pessoa não tem compromisso. Ou essa pessoa está dando uma desculpa porque ela não gosta de mim. São dois pensamentos diferentes. Ou realmente ela teve um imprevisto. Vou considerar isso. Ou você pode pensar, ela não gosta de mim. 4 pensamentos diferentes. Cada pensamento desse vai trazer um comportamento, sim ou não? Sim. Porque se eu penso assim, realmente ela pode ter um imprevisto. Talvez eu me sinta chateado, mas não tenha raiva. Você vê como é que muda a emoção? Se eu justificar assim, essa pessoa não gosta de mim, o sentimento que eu vou ter talvez vai ser de desprezo. Eu também vou ignorar ela. Eu posso ter raiva. Ou eu posso ter tristeza, que é uma outra emoção. Tá? Então nós estamos vendo aqui que pensamentos vão nos conduzir a ter uma emoção e cada emoção diferente vai nos levar a ter comportamentos diferentes. Por isso nós vemos pessoas vivendo situações iguais, mas com comportamentos diferentes. Pessoas que, ao serem decepcionadas, conseguem perdoar e outras que, ao serem decepcionadas, não conseguem perdoar. Entenderam? De onde vem isso? Do pensamento. Tudo se originou pelo pensamento. Então, nós vamos viver vários eventos, que podem causar pensamentos em nós. E esses pensamentos, nós já vimos aqui nas outras vezes, que eles são construídos ao longo da nossa história. Então, teu temperamento vai ajudar você a construir essa forma de pensar. Alguém que é sanguíneo vai ter uma direção de pensamento para um lado. Alguém que é fleumático certamente vai ter um viés de pensamento diferente do sanguíneo. Temperamento constrói, mas não é só o temperamento. Aquilo que você aprendeu, principalmente no teu primeiro núcleo familiar, sua casa, sua família, seus pais, seus irmãos, também constrói isso.
Porque nós vimos na semana passada e na primeira semana que nós temos necessidades básicas emocionais que precisam ser supridas. E quando elas não são supridas, nós criamos feridas em nós que vão também moldar o nosso comportamento de defesa com relação àqueles padrões que foram implantados em nós desde o princípio. Então, nós somos uma construção que já está avançada, mas que ainda também está em construção, porque novas cognições, novos pensamentos, novos comportamentos podem ser inseridos ali. Lembra que eu falei na semana passada sobre as questões da construção de pensamentos em nós na semana passada que eu falei? É como um caminho, né? Você começa a andar num caminho que nunca foi trilhado. Você anda a primeira vez, os seus pés começam a demarcar aquilo ali. Você anda a segunda vez, aquele rastro que você andou a primeira vez, ele se fortalece. Anda a terceira vez, aquilo vai fortalecendo. E quanto mais você anda por aquele caminho, mais ele se fortalece. Assim são construídos as nossas formas de pensar. Então vamos supor que você passou desde a sua infância ouvindo que você é burro. Sempre alguém dizia, você é burro, você é burro. É um caminho que está sendo construído. E tem os viés de confirmação, que são as coisas que dão errado, as coisas que você faz que não acertou, que vão confirmar aquilo ali. Ah, se eu falhei, alguém disse que eu sou burro, é porque eu sou burro mesmo. E você vai confirmando aquele preceito, aquele conceito dentro da sua mente e aquilo vai se fortalecendo em você. O que isso vai causar? Muito provavelmente vai causar medo em você de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque você tem na tua mente que você é burro. Mas nós vimos aqui que ninguém é burro. Todos nós temos capacidade intelectual, é claro que em níveis diferentes, né, o tal do QI. Mas na verdade todos nós temos capacidade. Se tem alguma coisa que você olha é muito difícil, você pode aprender aquilo ali. Talvez você tenha mais dificuldade do que outra pessoa, sim, mas você é capaz de aprender. Você é capaz de desenvolver. E Deus é tão incrível porque Deus sempre nos trabalhou dessa forma, dizendo para nós que é possível, que nós somos fortes, que nós somos corajosos. Ele sempre nos estimulou na sua palavra, né, dizendo para nós que às vezes nós não somos aquilo que nós enxergamos ou pensamos sobre nós mesmos. Tá? Então, você pode mudar. Vou lembrar aqui da nossa frase que a gente falou lá no primeiro dia. Foi a frase do Paulo Vieira. Deixa eu achar aqui. Inteligência emocional é a habilidade de usar a emoção certa no melhor momento e na intensidade adequada. Quem conhece Paulo Vieira? Vocês precisam ver mais um pouco, tá? Ele é o autor de alguns livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, muito famosos, são best-sellers. Por exemplo, Poder do Foco, Poder da Ação, tá? Então, esses são livros que muitas pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento pessoal, eles utilizam. Então, Paulo Vieira diz isso, tá? E é uma verdade, essa capacidade de nós usarmos a emoção certa no melhor momento. É interessante a gente pensar que ter raiva é uma coisa que a gente não pode, às vezes, controlar. Às vezes a gente vai viver uma situação que a gente vai ter raiva. Mas a gente precisa saber controlar quando usar essa emoção.
quando agir a partir dela. E também a intensidade. Eu trouxe, se eu não me engano, na primeira encontro nosso aqui, um exemplo de um pai que tinha pintado um quarto ou uma sala e o filho dele foi lá e sujou aquela sala. E ele ficou muito revoltado, que o filho tinha sujado, acabado estragando o trabalho que ele tinha feito, e ele começou a bater naquele menino. E aquele menino, resistindo ao pai, talvez não chorando ali, ou argumentando com ele, aquele pai continuou batendo. Se tornou um espancamento. Esse vídeo foi parar na internet. Esse pai foi preso. Um fato real. Esse pai soube usar a raiva dele no momento certo? Na intensidade correta? Não. Ele se tornou o quê? Um animal irracional. Tá? E muitas das vezes nós, por não controlarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós vamos agir assim também. Tá? Então, é importante, né, a gente entender isso, tá? Dentro dos pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, né? Falei primeiro, autoconhecimento. Tá? É você conhecer a si mesmo, que é um conceito também de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Vamos mudar o slide? Aí eu falo sobre pensamentos disfuncionais. O que é isso? São padrões de pensamento distorcidos e imprecisos que podem influenciar negativamente nossas emoções e comportamentos. Esses pensamentos geralmente são automáticos, ou seja, surgem de forma espontânea e rápida em nossa mente, sem que tenhamos consciência plena deles. O que diz esse conceito aqui? Que tem alguns pensamentos em nós que eles são automáticos. Por que são automáticos? Porque eles já estão internalizados em nós. Por exemplo, tem alguém aqui aprendendo a dirigir? Quem dirige aqui? Levanta a mão. Lembra quando você começou a aprender a dirigir? Lembra? Quando você estava na estrada, você sabia ao certo tempo de passar uma marcha, de mudar os pedais, de pisar no freio, embreagem, acelerador. Você tinha uma consciência rápida disso ou você tinha que pensar? No início você tem que pensar. Eu, por exemplo, estava olhando no visor para saber a velocidade ali e, diante da velocidade, eu mudar a marcha. Tá? Você, às vezes, numa situação de frenagem, você tinha que dar uma olhadinha lá para saber se ia pisar no freio mesmo ou se ia pisar no acelerador. Por quê? Porque isso não estava internalizado em você. Agora você que levantou a mão aí, você precisa pensar nisso hoje? Automático. Automático. Você vai mudar uma marcha, você já sabe o momento certo e automaticamente você já faz isso. Você tem que frear, automaticamente você já pisa no freio. As questões de direção já estão internalizadas ali. Muitos comportamentos nossos, pensamentos também, são automáticos. Você não precisa ficar raciocinando para reagir, para pensar e reagir sobre uma situação que surge em você. Esses são chamados pensamento automático. Se esses pensamentos forem funcionais, ok, tudo bem, você está bem. Mas e se esses pensamentos forem disfuncionais? Se eles te prejudicarem de alguma maneira? Por exemplo, vamos trabalhar um pouco com um exemplo. Você tem uma apresentação para fazer para um público, na escola, na faculdade, na igreja, e você recebeu lá o convite. Durante a semana, como é que você fica? Você fica de boa ou você fica ansioso? A Larissa lá que se movimentou. Fala aí, como é que você fica? Nervosa, né? O que passa na tua cabeça? Possibilidade de dar errado. Possibilidade de dar errado, tá vendo? Isso aí é um pensamento disfuncional, tá? Normalmente as pessoas
que não têm essa experiência, que não viveram isso, elas vão ter esse medo. Esse medo vai criar ansiedade nela. Essa ansiedade, dependendo do nível, vai fazer ela passar mal. Pessoas que vão ter crises de ansiedade, por quê? Porque os níveis de ansiedade, de substância no corpo dela estão altíssimos. E ela não pode controlar. Mas é só um pensamento, né? Você pode pensar de uma outra forma. Você pode pensar, vai dar certo, vai ser bênção, eu vou ter sucesso ali. E isso também ativar outras emoções em você e outros comportamentos. Então você vê como é que funciona? E esses pensamentos você não precisa ficar planejando, eles vêm automaticamente. Alguém te falou, o pastor te falou, Larissa, tu vai pregar domingo. Aí tu já fica, ai meu Deus. Por quê? Porque você está com medo de dar errado, de não funcionar, de não sair como previsto. Tá? Mas a gente não tem consciência. Vê a última frase ali. Sem que tenhamos plena consciência delas. Tem pensamentos que você não tem consciência de que aquilo é bom ou mal. O que você vai fazer então? Aí você vai repetir os comportamentos. Porque se você não tem consciência, você não tem como corrigir. Se você não tem consciência, você não tem como mudar. Então a inteligência emocional vai te ajudar também nisso. A você conscientizar das questões que não favorecem você, para que você mude os seus comportamentos e passe a pensar de uma forma positiva. Muda de novo ainda. Aí aqui eu coloquei alguns pensamentos disfuncionais, talvez você se identifique com algum deles. Essa parte é bem interessante, que normalmente são os tops dentro das clínicas de psicologia, dentro dos atendimentos terapêuticos. Tá? Primeiro, personalização. O que é isso? É a tendência de se culpar por situações negativas. Personalizar é colocar para você a culpa sobre algo ruim que tenha acontecido. Aí a gente pode propor um exemplo. Um casado se conheceu, casou, viveu durante um ano, o relacionamento deu ruim, acabou o casamento. Aí a pessoa que tem esse pensamento disfuncional vai pensar o quê? O casamento acabou por minha culpa. Ela já traz para si a culpa. Ela não considera que há outras possibilidades. Ela não considera o peso que o outro tem. Ela não considera o peso das outras situações que estão envolvidas dentro desse tempo de relacionamento. Simplesmente ela diz, é culpa minha. Se deu errado, é por minha culpa. Esse é um tipo de pensamento que acontece muito. É a personalização. Tá? Espero que vocês não sejam assim. Espero que seja em outros países isso, não aqui no Brasil, muito menos aqui no Alecrim. Outra coisa, filtro mental. Tendência a ver as coisas apenas no aspecto negativo. É como se a pessoa tivesse um óculos e esse óculos só enxergasse coisas ruins. Já fiz essa experiência aqui algumas vezes, né? Peguei uma folha de papel em branco e desenhei uma bolinha preta no meio e perguntei: o que vocês estão vendo? Estou vendo a bolinha preta. O que vocês ignoraram? Quem sabe? Toda a folha branca, que é a maior parte. Então, quem tem esse tipo de pensamento disfuncional, ele vai ver todas as situações, mas a única coisa que ela vai enxergar é o ruim, é o que deu errado, é o que não funcionou. E vai ignorar as outras coisas que deram certo. Isso é muito ruim para alguém, porque ela cria uma crença de desvalor. Vamos supor que você está numa faculdade. Você está lá estudando, se esforçando, trabalhando intensamente para você conseguir o seu objetivo. Aí você é aprovado em matérias e chega no final você é reprovado em uma, em duas,
ou você não consegue fazer o seu trabalho final ali, conclusão de curso. Quem tem esse tipo de pensamento, ele vai desconsiderar tudo de bom que ele fez e vai focar simplesmente naquilo de ruim. Vai focar no ruim. Tá? Então a gente aqui, às vezes, como eu falei, né? Inteligência emocional trabalha até dentro da igreja. A gente vai propor alguma coisa para a gente realizar, e quem tiver esse tipo de pensamento, ele não vai ver as possibilidades boas daquilo que está sendo proposto. Ele só vai enxergar negativo. E a primeira frase que ele vai dizer é: não vai dar certo. Não vai funcionar. Mas você já está lá no futuro, você já viu isso. Não se questiona esse tipo de pensamento, tá? É um filtro mental, então você precisa pegar esse óculos, limpar e começar a enxergar as coisas positivas, principalmente sobre você. Porque se você enxergar que você é uma pessoa ruim, você não considera as coisas boas que você tem. Ou alguém é só ruim? Alguém é só ruim? Não. Todo mundo tem coisas boas e ruins. E assim, a grande probabilidade é que toda pessoa tem mais coisas boas do que ruins. Mas a gente às vezes foca só no ruim de uma pessoa, não é? A gente só pega aquele detalhe ali. Esse é um tipo de pensamento disfuncional. Não nos ajuda em nada. Terceira, generalização. Tendência a generalizar coisas e pessoas por um evento. Tá? Geralmente a frase ou o verbo usado aqui por essa pessoa que tem esse tipo de pensamento é nunca, jamais, todo mundo usa esse tipo de coisa. Vamos supor, um exemplo aqui. Tem eu e a minha esposa aqui. Aí a minha esposa chega para mim lá: amor, faz isso para mim. Aí eu falo: vou fazer, pode deixar. Aí eu vou e não faço. Aí daqui a pouco ela vem falar comigo: amor, você nunca faz o que eu peço. Aí vamos lá, isso é uma verdade ou não é? Não é. Não é uma verdade. Aí quando alguém tem esse viés de pensamento, ele vai sempre generalizar. Você nunca faz o que eu peço, você nunca atende os meus pedidos, você só atende os outros. São frases normalmente ditas, tá? Eu trouxe um exemplo aqui da esposa, mas não reflete a realidade, não, tá? Mas é assim. Então, geralmente, quem generaliza vai usar a frase assim, como eu falei a outra frase: nenhum homem presta. É uma generalização. Nenhuma pessoa é boa. Ninguém nunca vai me amar. São frases ditas por alguém que tem esse viés de pensamento, esse pensamento disfuncional. Outra aqui é a maximização e minimização. Tendência a minimizar o bom e maximizar o ruim. Como eu falei, as pessoas elas têm coisas boas e ruins, e você também faz coisas boas e faz coisas ruins. Vamos falar profissionalmente. O Paulo ali, meu amigo, é marceneiro. E dentro da profissão dele, com certeza, tem coisas que ele faz melhor do que outras. Alguém que tem esse tipo de pensamento disfuncional, ele vai sempre evidenciar o ruim e minimizar o bom. Vai falar assim: eu passei numa prova. Mas também a prova estava fácil. Mas será que estava fácil mesmo? A pessoa não valoriza o seu esforço. Não valoriza ele ter estudado, às vezes ter dormido menos. Por quê? Porque ele não conseguiu o 10. Tirou 8. Acabou. A tendência de alguém com esse pensamento é sempre fazer isso. É minimizar, é tentar justificar aquilo que é bom de uma forma negativa. E tentando fortalecer sempre aquilo que deu errado, aquilo que não funcionou direito.
Esse pensamento ajuda essa pessoa? Sim ou não? Não. Mas se a pessoa não tiver consciência disso, ele vai continuar pensando e agindo a partir desse pensamento. Quinto, pensamento polarizado. Tendência a desconsiderar possibilidades intermediárias. É o famoso 8 ou 80, tudo ou nada. Pensamento polarizado. Ele sempre vai enxergar: se eu não sou o melhor, eu não sou nada. Então, o segundo lugar para essa pessoa não vale. O terceiro lugar, então, nem se fala. Ou ele é o melhor, ou ele não é ninguém. Esse é um tipo de pensamento que ocorre muito também. E isso vem de faltas de acolhimento, de necessidades emocionais lá do passado que não foram atendidas. Talvez cobrança excessiva dos seus pais lá no passado. A exigência deles sobre você, de que você deve ser o melhor, de que se você não for o melhor, você não é nada, você não é ninguém, você é o perdedor. Isso vai sendo internalizado na sua cabeça e no final da história você começa a pensar dessa forma aqui. Esse pensamento polarizado. Cara, 9 é bom, 8 é bom, é ótimo. Mas a pessoa que pensa assim, ele não acha. Ele acha que tudo tem que ser o mais perfeito possível. 6. Raciocínio emocional. Tendência a considerar os seus sentimentos como verdade. Esse aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Eu estava conversando enquanto eu preparava lá o material com minha esposa, e muitas pessoas, elas são movidas pelas suas emoções. Tipo assim, acordou, não está bem humorada, ela tem uma sensação de alguma coisa ruim. É uma emoção que ela está sentindo. Mas ela considera todo o restante a partir dessa emoção. E ela começa a pensar: alguma coisa vai dar errado. E já começa a prever uma tragédia, um mal. Ou como a minha esposa falou: eu acordei muito feliz. Alguma coisa ruim vai acontecer. Quem já pensou assim? Está muito feliz e fala assim: alguma coisa vai acontecer. Eu estou muito feliz. Não acha certo aquilo ali. Tá? Tem pessoas que pensam assim, tem muitas pessoas que pensam assim. Elas são guiadas pela sua emoção e acham que a sua emoção é uma verdade sobre os fatos. Mas não é. Não é. Se você acordou triste, cante louvores. Fale com o Senhor, busque a Deus, mude essa sensação. Porque pode ser que essa emoção ela seja resultado do teu último pensamento do dia anterior. Talvez você dormiu preocupado com alguma coisa e você acordou com uma emoção ativada. Isso acontece, tá? Isso pode acontecer. Aí, porque você acordou de mau humor, o resto do dia não precisa ser ruim. Você não precisa desconsiderar. E o que acontece nisso? Que você ativa a sua percepção para as coisas ruins. É aquele negócio, você fala assim: eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. E o dia vai passando. Vão acontecendo coisas boas, mas o teu foco não está nas coisas boas. O teu foco está na coisa ruim. Aí acontece uma coisa ruim, vem o viés de confirmação, você vai falar o quê? Eu sabia. Eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Aí acabou o dia para você. Acabou. E você às vezes desconsidera as coisas boas que poderiam acontecer. Isso às vezes a gente vê na questão familiar mesmo, né? Teu dia no trabalho foi ruim. Você chegou em casa, sua casa é sua fortaleza. É o lugar onde você deve recuperar suas forças. Aí vem lá seu filho, sua filha querendo brincar com você, mas você está com a tua cabeça cheia de tudo que aconteceu ali. Talvez você acordou com um mau presságio e viveu o teu dia mal. Aquela criança ali, teu filho e tua filha, poderia ser a tua cura. Poderia ser a mudança do teu humor. Mas porque você está focando no ruim, você não brinca com seu filho e sua filha.
Aí você perde o quê? A oportunidade de melhorar. Por quê? Porque você fixou, prendeu a tua mente naquilo que era ruim. Tá? Então esse raciocínio emocional é essa tendência de considerar seus sentimentos como verdade. Tá bom? É você olhar para alguém, aquela pessoa não fez nada com você também, e você fala assim, essa pessoa não gosta de mim. Por quê? Por causa de uma emoção, de um sentimento que você tem. Tá? Mas a gente não deve se basear pelas emoções, a gente deve se basear pelas evidências sobre aquilo que é confirmado. Para eu dizer que alguém não gosta de mim, talvez essa pessoa precise dizer para mim, eu não gosto de você. Para confirmar. Enquanto ela não dizer isso, eu sempre vou considerar outras possibilidades. Isso de mim, tá? 7. Leitura da mente. Tendência a adivinhar o que os outros pensam. Quem aí tem esse viés? Levanta a mão, não tem vergonha não. Adivinhar. Você chegou num ambiente, tem um grupo lá falando entre si, aí você pensa o quê? Estou falando de mim. Eu tenho certeza que estou falando de mim. Mas por que você pensa isso? Talvez porque a tua autoestima esteja baixa. Talvez você esteja olhando para o espelho e se enxergando também. Ah, eu estou mal vestida. Eu não estou bem. Meu cabelo está feio. Minha pele está horrível. Eu me sinto mal. Então você se sente assim. Você chega num lugar e você começa a pensar o que os outros pensam. Ah, a pessoa não gosta de mim. Estão falando de mim. Estão fofocando de mim. Aí tem também os viés de confirmação, né? Que você chega lá no meio do grupo, todo mundo para. Aí você fala, agora eu tenho certeza. Já aconteceu isso com você? Fala aí. Aí você fala, agora eu tenho certeza. Não estavam falando de mim. Tá? Mas às vezes não. Às vezes não era nada sobre você. Às vezes era um assunto que não diz respeito a você. E por isso eles se calaram. Tá? Vamos mudar o assunto. Não diz respeito a você, não quer dizer que é sobre você. Posso te falar uma verdade? Nem tudo é sobre você. Você sabe disso, né? Nem tudo é sobre você. Vamos ao outro. 8. Catastrofização. Isso eu tenho que falar devagar porque parece um palavrão. Tendência a pensar no pior de qualquer situação. São os extremos que acontecem. Vamos propor uma outra situação aqui para vocês entenderem isso. Você tem alguém da sua família, esse alguém saiu. Ele normalmente chega em casa 10 horas da noite. Vamos pensar assim. Aí deu 10 horas, essa pessoa não chegou. O que você fica? Como é que você fica? Preocupado? Chega meio-dia. Aí se der meio-dia e 5 eu já surto, eu já ligo na escola. Aí sofro, viu? Parece que aí daqui a pouco ele chega, todo bem, todo tranquilo. E nada aconteceu. Então, vamos supor, né, o caso da nossa irmã ali. São várias situações. Eu estou propondo aqui esse exemplo. Não chegou. Você ficou preocupado. O que você faz? É telefone. Vou mandar um zap. Primeiro você manda um zap, né? Primeiro é um zap. Aí passou, não atendeu. Teve um dia que eu acabei envergonhando ele. Eu cismei que ele não estava na escola e liguei para a escola. A direção foi lá na sala. Eu falei, ele está com tal menina. Chegou lá e ele estava na sala. Aí quer dizer, coisa da minha mente, mas eu nem contei nada para ele. Ele só falou assim, mãe, isso não se faz, né? Você achar que colocar a menina na rua. Então eu pensei assim, gente, eu estou precisando muito de... Então, são pensamentos funcionais. Aí, vamos aqui na simulação, né? Mandou um zap. Você vai esperar 10 minutos. Ah, meu Deus, não respondeu. Não visualizou. Minha esposa falou, não visualizou. Aí aumenta a tua angústia. Será que eu ligo? Será que eu não ligo? Aí pega o telefone, vou ligar. Aí liga, não atende. Chama, não atende. Aumenta a angústia. Aí você começa a pensar, meu Deus, o que aconteceu? Será que bateu o ônibus?
Será que teve um acidente? Será que ele foi assaltado? Você pensa alguma coisa boa nesse momento? Vamos lá. Você vai pensar sempre no pior, né? Como a nossa irmã ali falou, deve estar na rua com a menina. Tá. Então você pensa sempre no pior. A catastrofização é isso. Você vai sempre pensar no pior. Quem aqui já viajou de avião? Quem aqui tem medo de viajar de avião? Por que você tem medo de viajar de avião? Fala aí. Tem medo de cair, né? O pessoal lá de trás, né, que apontou lá. Aí vamos lá. É uma possibilidade? Sim ou não? Mas qual a probabilidade de um avião cair? Em comparando com um acidente de ônibus, que você se sente mais seguro, qual é mais provável de acontecer um acidente? Você anda nas estradas, tem acidente todo dia. Todo dia. Uma vez que eu viajei para o Espírito Santo, eu vi durante a viagem 3 acidentes. 3 acidentes, daqui até o Espírito Santo. Quem viaja na estrada todo dia, vê com certeza acidente todo dia. Agora eu pergunto, você vê avião caindo todo dia? Não. Então esse medo é o quê? Racional. É uma catastrofização. Eu nunca tinha viajado de avião. Quando eu viajei pela primeira vez, eu não tinha medo. Foi uma viagem muito tranquila. Nem parecia que eu estava a 12 mil pés de altitude. Suave, tranquilo. Quando veio a turbulência, foi muito pouca. Isso não foi suficiente para me causar medo. Mas se você tem uma ideia de que aquilo é uma possibilidade grande, está vendo como é irracional? É possível o avião cair? É. Mas qual a probabilidade do avião cair? Principalmente do teu avião cair? Vamos lá, tem quantos aviões agora no alto? Aí tu está num deles. Aí o teu pensamento diz, não, é o meu avião que vai cair. Só porque eu estou dentro dele. Não existe essa lógica, tá? Isso não existe. Então a catastrofização é sempre pensar no pior de qualquer situação, tá? Então são situações diversas. E em todas elas, quem tem esse pensamento disfuncional, ele sempre vai pensar no pior cenário. Vai entrar num casamento, vai começar um relacionamento, a mente dele já está pensando no pior. Se o medo dele é ser traído, se o medo dela é ser traído, ele está contando os dias para isso acontecer. Vai acontecer. Só não sei quando, mas vai acontecer. Aí qualquer sinal dentro do casamento já começa a ativar nessa pessoa desconfiança. Assim, tem uma coisa, vamos dar um parêntese aqui, tá? Eu tenho certeza que o ciúme é mal. Tem gente que diz assim, quem não tem ciúme não ama. Isso é uma mentira. O ciúme é insegurança. O ciúme é medo. E alguém guiado pelo medo vai ser alguém difícil de se conviver. Por isso um relacionamento termina. Porque ninguém suporta viver durante muito tempo com alguém que é ciumento. Porque isso é insegurança. Insegurança. Então, vai fazer um monte de besteira com certeza por causa desse sentimento. Foi só um adendo aqui, um parênteses, tá? 9. Conclusões precipitadas. Tendência a antecipar negativamente uma situação. Tá? Então, a pessoa antecipa, mas ela não antecipa positivamente. Ela antecipa negativamente. É como eu falei, vou trazer um exemplo de novo aqui. Aí eu falo na igreja, gente, vamos iniciar o projeto Casa de Paz. Nós vamos iniciar, tá? Não esqueci não. Se alguém aí acha que eu esqueci, não esqueci não. Em nome de Jesus, agora em outubro a gente inicia a Casa de Paz, tá? Mas aí, alguém pode pensar assim, vou chegar lá no futuro já, no final. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não, porque não vai dar certo.
Qual a justificativa para não dar certo? Porque não vai dar. Eu falei aqui, propus o desafio. Qual o desafio? Colocar 100 pessoas aqui. Com certeza a gente não conseguiu colocar 100 pessoas aqui porque muitos não acreditaram que poderia ser feito. É claro que cada um vai escolher na hora que a gente convida, vir ou não vir. Tá? Mas se eu, que estou envolvido no negócio, não acredito, há uma forte probabilidade daquilo não dar certo. Por quê? Porque eu não consigo visualizar positivamente alguma coisa. E isso qualquer coisa. Olha, por exemplo, você tem a possibilidade de começar um negócio, de empreender. Você saiu do emprego, recebeu um FGTS, você tem dinheiro para começar um negócio. Aí você tem uma ideia, eu vou fazer isso. Isso aconteceu comigo, tá? Aí alguém vem e fala alguma coisa para você. E você recebe aquela palavra e você começa a pensar naquela palavra. E você começa a pensar negativamente. Realmente não vai dar certo. É antecipação. Como eu disse, tem a possibilidade de dar errado? Tem. Mas se eu fizer tudo certinho, qual é a possibilidade de dar certo? É grande, né? Vou usar o exemplo do Paulo aqui de novo. Posso, Paulo? Paulo, você trabalha por conta própria. Sim ou não? Você teve medo quando foi começar? Mas hoje você está mais ou menos estabelecido, tá? Talvez você não chegou no nível que você quer ainda. Mas você sabe que é possível, não sabe? Por quê? Porque você rompeu o medo, você avançou, você empreendeu e hoje é um empresário. Ó, temos um empresário aqui entre nós. Amém. Amém. Tá? E ele vai chegar lá. Por quê? Porque se ele trabalhar corretamente, se ele fizer a coisa certa, vai dar certo. Porque se funciona para um, por que não pode funcionar para o outro? Se alguém consegue, por que você não consegue? Tá? É questão da inteligência. É você aplicar a inteligência na área que você quer ter sucesso. Tá bom? Então eu não tinha essa blindagem na mente. Aí você, às vezes, está com dinheiro ali na mão e não sabe bem o que fazer. E você está vulnerável a opiniões de outros. Por isso aquela frase é bem propícia, né? Não fale dos seus sonhos para qualquer pessoa, apenas para aqueles que lutam junto contigo. Guardou essa frase? Repete aí então, vê se você consegue. Não fale dos seus sonhos para qualquer pessoa. Amém. Você pode botar no teu status lá depois. Não fale dos teus sonhos para qualquer pessoa, apenas para aqueles que lutam contigo. Tá? Então tem o Paulo ali, tem a sua esposa, certamente a esposa luta com ele, pensa com ele, fortalece seus pensamentos e brinda a mente dele para um insucesso. Então, mas tem muitas pessoas que tiram conclusões precipitadas sem considerar as possibilidades de darem certo também. A 10 é a rotulação. Rotulação, diferente da personalização, é a tendência de rotular negativamente a si ou outra pessoa a partir de um único evento, a partir de um único acontecimento. Tá? Então, volta aqui aquele exemplo. Você ouviu a vida toda que você é burro. E aconteceu uma coisa na tua vida que não deu certo. E agora você fala, eu sou burro. Aí você rotula. Ou você rotula outras pessoas também por um fato acontecido. A pessoa não falou contigo. Aí você rotula ela como o quê? Essa pessoa é soberba. Mas você conhece essa pessoa suficientemente para você rotular ela como alguém soberbo? Você conhece profundamente essa pessoa? Você está íntima dessa pessoa ao ponto de você dizer essa pessoa é soberba? Acontece. Você se rotular como um fracassado por um único evento.
Ah, eu tentei no concurso militar, não passei. Aí por isso você é um fracassado? Aí vamos lá, pega um caderno, uma folha e começa a listar. O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que funcionou? Certamente você vai lembrar de muitas coisas que você fez e deu certo. Aí você consegue tirar o ponto de você. Não, eu não sou um fracassado. Eu não sou um fracassado, porque eu tenho minhas conquistas. E são realmente você valorizar as suas conquistas que vão definir se você é ou não um fracassado. Sabe quem é o fracassado? Não é o que não consegue, é o que se entrega, é o que se rende. Esse é o fracassado. Mas aquele que perdeu agora, mas continua lutando, perdeu agora, adquire novas armas, outras habilidades e continua lutando, ele não é um perdedor, não é um fracassado, ele é um vencedor. E é isso que Deus fala sobre nós. Nós somos mais do que Vencedores. Amém. Vamos à última aqui. Atribuição de culpa a outros. Tá? É a tendência à vitimização. Ah, eu não me formei por quê? Aí ele não coloca, não assume a culpa. Ele vai dizer, eu não me formei porque meus pais são pobres. Eu não me formei porque eu moro longe da faculdade. Eu não me formei por causa disso, daquilo. Eu não abri a minha empresa por causa disso. Quer dizer, ele nunca traz para si uma responsabilidade. Ele sempre joga a responsabilidade dos seus atos, das suas ações ou das consequências na sua vida sobre outras coisas. E esse é um pensamento que muitos políticos eles adotam, né? Por que a sociedade é assim? A culpa é dos ricos. A culpa não é dos pobres, a culpa é dos ricos. Eu não tenho culpa, eu sou uma vítima da sociedade. Agora vamos lá. Quantas pessoas que você conhece que são dessa sociedade que nós estamos inseridos, que conseguiram vencer na vida? Alguém aí não conhece ninguém que venceu na vida? Levanta a mão. Se você não conhece ninguém que venceu na vida. Agora você conhece alguém que saiu do seu meio, que prosperou, que hoje está bem? Levanta a mão. Opa, então pode acontecer. Então, essa pessoa, ela deixou de lado o discurso de vítima e ela foi atrás dos seus sonhos. Nós temos aqui de perto, eu não lembro o nome dele, mas ele era da igreja Jardim William. Esse rapaz ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos. Saiu daqui, do nosso meio. Às vezes eu falo com ele, rapaz, você começa a pensar assim, parece impossível, né? Nosso camarada estudou, se aplicou, fez faculdade, hoje está falando, fazendo doutorado. Vai ser cientista. Estados Unidos. Você não pode também? O que nós precisamos é mudar a nossa forma de pensar. Porque, como eu disse, pensamentos geram emoções. Emoções geram comportamento. Tá? Então, pensamento, emoção, comportamento. Se você está preso dentro de um ciclo negativo, que você não gosta, que te faz mal, começa a mudar o seu pensamento. Se tem coisas que você diz aí na tua mente, eu não posso, eu não consigo, comece a mudar, comece a falar positivamente. Eu posso, eu consigo. Vocês já viram reportagem de pessoas que começaram a estudar tarde e se formaram com mais de 70 anos, com mais de 80 anos, né? O rapaz está dizendo ali. Acontece por quê? Porque essa pessoa ela não se entregou. Ela falou, não, eu posso. Teve uma senhora que ela já estava com mais de 80 anos e mostrou a reportagem ela se formando como advogada. Aí, né, o repórter perguntou, mas você ainda pretende ter uma carreira na advocacia? Ela simplesmente respondeu, eu não sei, mas eu realizei meu sonho. Ou seja, ela realizou o sonho. Por quê? Porque ela pensou que era possível. Ela não se entregou. E quase aos 90 anos ela tem o diploma dela de advogada.
formada em advocacia, em direito, né? Na verdade. Agora, cada um de nós pode mudar a nossa história? Claro que pode. Podemos mudar nossas histórias. Porque nós temos um Deus que nos capacitou para isso. Mesmo que você não consiga enxergar isso, Deus te capacitou. Deus te fez capaz. Eu lembrei aqui, né, não sei se no primeiro ou no segundo, sobre Gideão. Deus vai se encontrar com Gideão, né, o Senhor Jesus, porque quando na Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando sobre Jesus, é uma visitação de Jesus antes da sua manifestação corpórea. Então ele se encontra com Gideão e ele diz: homem de valor. Homem de valor. O cumprimento de Jesus com ele é homem valoroso. Aí Gideão começa a dizer: dia, mês, ano miserável. Ele começa a dizer: eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a menor da minha tribo. E nós estamos vivendo essa situação de opressão. Os outros povos vêm aqui, roubam nossa colheita. Quer dizer, aquele discurso de vítima dele ali. E Jesus vira para ele de novo e fala: vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Ele fala: é, Senhor, é verdade? Então vamos fazer um teste, Senhor. Eu vou colocar aqui um tapete de lã. Se esse tapete de lã amanhecer molhado, eu sei que o Senhor está falando e é verdade. Aí foi lá, fez. Aí ele não se convenceu e fala: Senhor, vou botar de novo o tapete de lã aqui, molhado. Se ele amanhecer seco, eu vou entender que é o Senhor. E Deus concordou com ele: então vamos lá. Eu já escolhi você, eu vou te capacitar, você é forte, você é corajoso, você vai livrar Israel. Aí, depois que ele tomou consciência de que Deus era com ele, ele começou a ser quem ele foi feito para ser. Aí eu pergunto: você tem sido quem você foi feito para ser, ou você está aquém do que Deus te fez? Talvez hoje você esteja aquém. Mas o que Deus olha para você e diz para você é diferente. Ele fala: você é forte, você é corajoso, você precisa acreditar nisso. Você precisa mudar os seus pensamentos para que você mude a sua história. Quem aqui quer mudar a sua história? Amém. Deus está preparando o terreno para você. Muda aí, Leandro. Vamos ver o que temos mais. O que pode ser feito? Podemos aplicar os princípios da inteligência emocional, né? Autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia e habilidade social. Muda de novo. Aí tem um exercício, geralmente é feito nas clínicas de psicologia, mas esse é um exercício que você pode fazer em sua casa. Como eu disse, se você não tem consciência dos seus pensamentos disfuncionais, como é que você vai mudar? E esse exercício ele vai trazer essa consciência para você. Como eu disse lá, um evento ativa um pensamento. Um pensamento ativa uma emoção. Uma emoção ativa um comportamento. Então você vai identificar cada coisa e fazer uma leitura a partir disso. Então você pode pegar isso aqui, pegar um caderno teu, uma folha, fazer essa planilha. Evento, pensamento, emoção e comportamento. Evento. A gente já fez alguns exercícios aqui, né? A gente já fez. Por exemplo, você foi convidado para falar em público. Tá? Então esse é o evento. Qual o pensamento? O pensamento é: se der algo errado. Vou usar o pensamento da Larissa. Se der algo errado. Esse é o pensamento. Qual é a emoção que foi ativada? Aí você vai pensar: medo, ansiedade. Aí nessa coluna de emoção você pode mensurar em que nível está o teu medo e a tua ansiedade. Você pode dizer: eu estou com um pouco de medo. Eu estou com medo médio. Ou eu estou com muito medo. E a tua ansiedade também você pode perceber nas suas reações físicas
em que nível está a minha ansiedade? Eu perdi o sono, estou tendo preocupação, estou tendo palpitação, meu coração acelerou. Você identifica ali e mensura. Teu comportamento, o que você está fazendo a respeito disso? Tá? Aí você coloca ali também. Esse, nós estamos simulando aqui um evento futuro, mas pode ser um evento passado também. Você pode descobrir isso a partir também do que você está sentindo. Então vamos supor, aconteceu alguma coisa e isso passou desapercebido para você, mas você tem um sentimento. Ah, eu estou com raiva. Mas você não lembra bem por que você está com raiva. Então você vai fazer uma revisão. O que pode ter causado raiva em mim? Aí você vai revisitar e você vai lembrar. Ah, tá. Eu tive com fulano de tal, aquela pessoa falou algo ruim de mim. Na hora passou desapercebido, mas agora eu estou com raiva e eu sei que é por causa disso. Tá? Aí você vai pensar no que você está pensando, né? Ah, eu pensei que essa pessoa é falsa. Eu pensei que ela é falsa. Ela finge ser minha amiga, meu amigo, mas não é. Tá? E isso me fez ficar com raiva. E qual é o teu comportamento? Cortei relações com ela. Não falo mais, não ligo mais. E você vai ver ali. Aí, você vai fazer um exercício. O que isso está trazendo positivo para mim e o que isso está trazendo negativo? Tá? Então, você pode fazer essa planilha. Para quê? Para que você descubra o que está acontecendo com você, os pensamentos que ativaram as suas emoções, o que causou isso e quais são os seus comportamentos automáticos a partir daquilo que você está pensando. Tá? E você pode fazer isso todos os dias. Como disse aqui, volta ao anterior aí, o slide anterior. Autoconhecimento. Essa planilha vai te ajudar a ter autoconhecimento. Tendo autoconhecimento, você vai ter autorregulação, você vai ter o poder de gerenciar seus pensamentos, consequentemente, suas emoções e seus comportamentos. Você não vai mudar o seu comportamento se não mudar o seu pensamento. Por isso que a gente, às vezes, como igreja ou como cristão, não consegue mudar os comportamentos nossos. Sabe por quê? Porque a gente quer atacar o comportamento. Mas você não muda o comportamento se o teu pensamento não mudar. Se você quer parar de mentir, mas na tua mente, no teu pensamento, você não concebeu que mentir é errado, desagrada a Deus, e que se você mentir, você é filho do diabo, você vai mentir. Você pode não mentir hoje, você pode não mentir amanhã, mas vai ter uma hora que você vai mentir. Por quê? Porque o teu pensamento não mudou. Então a tua mente precisa ser mudada. Por isso que até mesmo as transformações cristãs, elas precisam vir a partir da mudança do nosso pensamento. Mudar comportamento não funciona. Por isso que a gente às vezes tenta deixar de fazer uma coisa e a gente não consegue. Certa vez, dia desse, eu ouvi também uma palavra, e essa palavra falava sobre isso. Que às vezes a gente tem uma santidade negativa, que a gente deveria ter uma santidade positiva. E ele explicou o que é isso. O que é a santidade negativa? É a gente dizer, eu não posso mentir, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então essa é a santidade negativa. Quando você deveria usar, eu preciso usar a santidade positiva, que é o quê? Eu devo falar a verdade. Eu devo fazer isso. Eu devo ter um comportamento que anule um outro comportamento. Então você muda pensamentos, muda comportamentos e naturalmente essa santidade vai acontecer na tua vida. Vamos avançar para o outro. Aí, depois de saber o que você pensa, quais as suas emoções, seus comportamentos, o que ativou, os gatilhos que ativaram seus pensamentos, seus comportamentos, suas emoções, aí você pode questionar seus pensamentos, tá? Você faz esse questionamento, você tem ali o resultado, e você pode pensar, o que eu estou pensando é um fato ou uma possibilidade?
Vamos lá, você fala assim, não entre no avião, porque o avião pode cair. Você tem medo, você nunca vai entrar no avião por causa disso. É um fato? Sim ou não? É uma possibilidade? Então, é um fato. O fato é dizer, esse avião vai cair. É uma certeza. A possibilidade é dizer, esse avião pode cair. É diferente, né? Você vai sair do seu trabalho, o fato é, eu vou ser assaltado. É um fato. Eu vou sair do trabalho e eu posso ser assaltado. É uma possibilidade. Então você define primeiro isso. É um fato ou uma possibilidade? Segunda coisa, sendo uma possibilidade, qual a probabilidade? Aí a gente avança. Como eu falei, você vai entrar no avião. É possível o avião cair? É. Qual a probabilidade? Muito pouca. Muito pouca. Se você pegar um histórico e falar quantos aviões caíram na última semana, no último mês, no último ano, e quantos estavam no ar, você vai ver que de milhares de rotas de voos, 1, 2, no máximo 3 caíram. Aí você já combate aquele pensamento que vão trazer ansiedade e medo em você. A probabilidade é muito pouca. Então, é irracional esse meu medo. Eu posso entrar no avião, eu posso viajar, vou e volto tranquilo. Tá? Quais são as outras possibilidades? Tá? Então você pensa também. A possibilidade que você está pensando não é a única. Você tem possibilidades alternativas. Tá? O caso aqui que a gente trouxe da pessoa que não chegou no horário. É uma possibilidade ele estar traindo? É uma possibilidade ele ter sofrido um acidente? É uma possibilidade ele ter tido imprevisto? Todas elas são possíveis. Tá? Então você considera as outras possibilidades. O pensamento que está agora aqui na minha cabeça, ele é o único? O pensamento não dá certo. Né? Você fala assim, eu vou começar um negócio e não vai dar certo. Opa, peraí. É uma possibilidade, mas é a única? Não. Você tem outras possibilidades. Até mesmo, peraí, deixa eu avaliar esse negócio do que eu estou querendo empreender. Tem outros negócios que são de menos risco? Você faz a avaliação e trabalha em cima daquilo ali. Por quê? Porque tem investimentos, tem empreendimentos que são de alto risco, de fato. Tem outros que não são. Isso vai no perfil de cada um. Tem empreendedor que é ousado, que ele vai empreender principalmente nos investimentos de alto risco, porque o retorno é maior. E ele está preparado para, se der certo, ele ter o lucro, e se der errado também, ele segurar a onda ali, sem entrar em parafuso. Tá? Então, essa inteligência emocional vai trazer isso. Aí você pensa também, quais evidências apoiam esse pensamento? Vamos trabalhar aqui no negócio do avião de novo. O avião pode cair, isso é fato. Aí você vai trabalhar. Aí, vamos ver as estatísticas, que são as evidências. Vamos ver as notícias. Você começa a trabalhar sobre as evidências. Muito provavelmente, aquele medo ele vai enfraquecendo, vai perdendo a força e você começa a ver que há outras possibilidades. Quais evidências confrontam esse pensamento? Então, você tem um pensamento, eu digo assim, fulano de tal não gosta de mim. Quais evidências confirmam e quais combatem esse pensamento? Eu começo a ver, poxa, essa pessoa, ela é sempre mal-humorada comigo? Ela é sempre resistente comigo? Essa pessoa, ela sempre me trata mal? Se sempre trata mal, se sempre, só fica faltando mesmo a confirmação verbal da pessoa. Eu não gosto disso. Tá? Mas aí você vai diminuindo ou ampliando conforme as evidências. E uma outra coisa, o que posso fazer sobre isso? Tá? Então você pensa ali,
quais alternativas eu tenho? O que eu posso fazer para mudar isso? Então você começa a fazer um redirecionamento sobre seus pensamentos, seus comportamentos. Então você pensa ali, positivamente, que atitudes eu posso ter para mudar os meus pensamentos, as minhas emoções e, consequentemente, meus comportamentos. Você trabalhe firmemente aquilo ali, mas você precisa estar, como diz, firme nesse propósito de mudar. Você não pode fraquejar. Você não pode pensar, eu não preciso disso. Né? Uma coisa que normalmente o ser humano faz, é até uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa e com a minha filha esses dias, né? Que ela falou de uma doença lá e eu falei que o tratamento dessa doença é a longo prazo e precisa ter disciplina da pessoa que está fazendo esse tratamento. Geralmente, né, as pessoas que têm essa doença, elas voltam para o médico depois. Por quê? Porque depois de um ano de tratamento, ela falou, estou boa. Aí para o tratamento. Aí daqui a pouco volta a sentir os sintomas de novo e tem que voltar lá para o médico para começar tudo de novo. Então, tem que ter disciplina. Como eu falei assim, as questões, né, dos nossos pensamentos, elas são caminhos que são fortalecidos. Se você andou no caminho uma vez só e saiu desse caminho, aquele caminho vai apagar. Com certeza ele vai apagar. Por quê? Porque ele não se fortaleceu para aquilo ser um comportamento adquirido seu a partir dali. Então você precisa ser firme naquilo ali. Você fala assim, meu objetivo é passar na faculdade. O que você precisa? Você precisa ter disciplina. Você precisa ser firme ali naquela disciplina ali para você alcançar o seu objetivo. Porque se você se distrair, muito provavelmente você vai perder o foco e não vai conseguir chegar aonde você desejava. No 7 aqui eu botei reticências, né? Porque tem outras coisas que você pode questionar. Teu pensamento precisa ser questionado. Tá? Você precisa questionar seu pensamento, suas crenças, para saber se eles são verdade. Na quinta-feira tivemos aqui nosso culto de oração, foi muito bom, né? E a gente trabalhou um pouco sobre essa questão do crer. Do crer. Que às vezes a gente crê de uma forma que não é uma forma correta de crer. Tá? E falamos sobre isso aqui. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sim ou não? Sim. Você acredita nisso. Mas quando isso parte para a prática, às vezes há um complicador, há uma complicação. Por quê? Aí eu trouxe um exemplo aqui. Você acredita que Deus cura? Sim ou não? Você acredita que Deus cura dor de cabeça? Você acredita que Deus cura AIDS? Você acredita que Deus ressuscita mortos? Mas na prática não é bem assim. Você vai orar para um defunto ressuscitar? Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem medo de falhar. Você tem medo de não acontecer. E o medo é a antítese de você fazer qualquer tipo de coisa. Tá? Então na nossa crença, a gente tem que ter firmeza na nossa crença, naquilo que a gente crê. E se a nossa crença é disfuncional, a gente precisa abandonar ela e crer de uma forma diferente. Tem outra Ariana. Mais coisas que você pode fazer. Tá? Questione seus pensamentos negativos, que foi esse exercício aqui. Cada vez que ele surgir, vale interrogar. Isso é verdade? Como eu posso ter certeza disso? Porque eu devo acreditar nessa ideia. Pratique a atenção plena. Os pensamentos repetitivos costumam se referir a uma situação passada ou futura. Procure concentrar-se no momento presente. Tá? Esse é um outro exercício. Escreva sobre o que você pensa. Dessa forma você pode ter condições de enxergar a situação de forma ampla. Volto lá ao formulário que foi feito, né? Você entender, escrever sobre o que você pensa. Exerça a autocompaixão. Não se puna, não se culpe por você ter esses pensamentos. Tenha empatia. É um outro princípio da inteligência emocional. Em primeiro lugar, por você mesmo. Não diga para você mesmo, eu não presto, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Tá? Tenha compaixão de você.
Você vive isso, tá? Você precisa mudar e pode mudar. Que tal ter um pouco de empatia e generosidade consigo? Vale aplicar a seguinte comparação. Se fosse meu melhor amigo relatando esse pensamento negativo, o que eu diria para ele? Então esse exercício também é bom. Você sair da sua posição do eu e estar de fora. Se outra pessoa viesse comigo pedir aconselhamento sobre esse tipo de pensamento, o que eu diria a ele? Sabe por que isso? Porque muitas das vezes a gente é bom para dar conselhos aos outros, mas a gente não aplica esses conselhos para nós. Aí você às vezes precisa sair da sua posição do eu para você ser o outro. E você dá conselho para você mesmo. A gente vê o salmista fazendo isso, né? Quando ele chega para ele mesmo e diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ele dá um conselho para si mesmo. Mas ele que saiu da sua posição do eu, ele foi para fora e falou para ele mesmo. Então você pode fazer isso. Questionar, aconselhar a você mesmo como se estivesse aconselhando a outra pessoa. Isso é muito interessante, porque assim, tem alguns psicólogos que eles têm problemas. Eu costumo dizer que são psicólogos, porque eles são bons para direcionar algumas pessoas, mas eles mesmos, a gente vê às vezes cometendo coisas que a gente fala: cara, será que essa pessoa não faz autoanálise? Será que ela não se autoanalisa? Porque são burrices que ela faz, às vezes por amor, por sentimento, por uma paixão. A pessoa perde o norte, perde o rumo, começa a agir impulsivamente. E eu falo assim: psicólogo, meu Deus! Ele tinha que ser o primeiro a sentar no divã e fazer uma autoanálise, tá? Outra coisa, converse com alguém de confiança, tá? Você precisa ter amigos. É um outro princípio da inteligência emocional, é a habilidade social. Você precisa ter pessoas de confiança, pessoas com quem você possa contar, pessoas que você vai desabafar com elas, elas vão te ajudar, você vai sair daí melhor do que chegou. Aí a gente às vezes vai falar com uma pessoa, vai se abrir com uma pessoa e a gente sai pior do que chegou. Já aconteceu isso com você? Chegar a conversar com uma pessoa, em vez de você melhorar, você piorar? Essa pessoa precisa ser descartada. Essa pessoa não pode ser seu conselheiro. Essa pessoa não vai nunca te ajudar. Pelo contrário, só vai piorar a situação. Tem gente que assim, não tem nenhum rumo da vida, aí você vai, senta com ele e pede conselho a ele. É doideira. A pessoa já casou e separou 5 vezes, aí você vai lá pedir conselho sobre o casamento com essa pessoa. É especialista em separação, não em união. O que você vai esperar? Espera aí. Então você precisa ter esse pouco de inteligência para você saber quem merece, né, você compartilhar alguma coisa ou não. Tem outro? Vê aí. Eu falei na semana passada sobre as possibilidades, que são as mais simples e as mais complicadas. A mais simples é mais demorada. E a mais fácil, ela não é a mais fácil. Quer dizer, a mais rápida não é a mais fácil. Tá? A mais rápida. Existe outra possibilidade de mudar? Sim. Conhecendo o perfeito amor. Tá? Muda aí. O verdadeiro amor lança fora o medo. O que eu perguntei aqui que é a maior necessidade do ser humano? Quem se lembra? Foi a Maestra que respondeu. Outra pessoa. Amor. A maior necessidade do ser humano é ser amado. É amar e ser amado. Por isso, os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Então, o amor está envolvido no cumprimento dos mandamentos do Senhor para nós. E em 1 João 4, 18 e 19 está dizendo assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui, na versão King James Fiel, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder,
de amor e de uma mente sã. Estamos falando sobre psicologia. Tá? Então, o contrário, vamos supor, eu falei que essa necessidade é a principal do ser humano. Aí eu vou falar uma verdade. Nenhum de nós, por melhor que sejamos, vamos poder dar a outra pessoa plenamente, suprir plenamente a outra pessoa em amor. Você pode amar muito seu filho, sua filha, a pessoa que vive contigo, mas essa pessoa, ela ainda assim vai sentir falta de alguma coisa. Sabe por quê? Porque nenhum de nós pode suprir plenamente o outro. Por quê? Porque nós não somos perfeitos no amor. Nós não somos perfeitos no amor. Então, por mais que a gente faça, a gente sempre vai encontrar falha no suprimento dessa necessidade. E quando não há amor, há o quê? Medo. Todas as questões que a gente falou aqui nos 3 domingos, toda essa exposição do ser humano, da mente do ser humano, tudo isso se resume em uma palavra: medo. Quando você é chamado para falar em público e você fica ansioso, você está tendo o quê? Medo. Quando você inicia um relacionamento e você pensa que vai dar errado, o que você está tendo? Medo. Quando você quer começar um negócio e acha que não vai dar certo, você está tendo medo. Então, quando não há amor, há medo. E o único que pode suprir todas as pessoas plenamente é Deus. Eu falei uma vez aqui numa pregação, nós já estamos caminhando para o final, tá? Vocês aguardem. Quando vocês saírem aqui, se eu não me engano, tem café lá. Zezé, tem um café lá atrás, tem? Tem café lá atrás, tem? Vocês podem ir lá tomar um café, tá? Então, assim, nós não podemos suprir plenamente, mas Deus pode. Eu trouxe um exemplo de uma pregação que o pastor Luciano Subirá contou, quando ele estava falando sobre paternidade numa igreja. Ele contou que ele estava falando ali sobre as características de um pai, sobre tudo que um pai, um bom pai, deve dar, precisa dar a um filho. Ele falou que tinha um camarada na porta da igreja assim, braço cruzado, cara fechado, o tempo todo. Ele falou, começou a olhar aquele homem e aquilo começou a incomodar ele. Ele olhava para aquele homem e ele falava do amor de Deus como pai, de como Deus acolhia, como Deus protegia, de como Deus supria. E aquele homem está aí. E aí quando ele estava pregando, o Espírito Santo falou com ele, no espírito dele. Desce daí, vai lá, abraça aquele homem. E ele pensou, Deus, ele está de cara fechada, ele está de braço cruzado, parece que ele não está bem-humorado não. E Deus falou, vai lá e abraça ele. Aí dizer que atendeu, desceu do culto, caminhou pela igreja, foi até aquele homem encarando ele, porque o homem não entendeu nada. Ele falou que ele abriu os braços e abraçou o cara. Ele falou assim, seja o que Deus quiser, se eu tomar um soco aqui, eu vou na dependência de Deus. Ele falou que quando abraçou aquele homem desabou. Aquele homem caiu no chão e começou a chorar. Mas ele não chorava controlado, não, ele chorava gritando, parecia que estava desesperado. E todo mundo na igreja ficou assustado, e aquele homem em prantos ali. E todo mundo acalmando aquele homem. Depois o pastor falou com ele, me explica o que aconteceu. Aquele homem falou assim, enquanto você estava falando do amor de Deus, da paternidade de Deus, das coisas que Deus nos dá como pai, não estava entendendo nada, porque eu nunca tive pai, nunca tive amor de pai, eu sempre me virei. Então você está falando coisas ali que eu não conheço. Mas quando você me abraçou, eu me senti acolhido, eu me senti amado, eu me senti protegido. Eu senti que nenhuma necessidade mais existia. Eu fui plenamente suprido por tudo aquilo que eu nunca tive. E olha que interessante, porque se você não experimentou uma coisa, você não vai sentir falta. Se
você nunca comeu caviar, você vai sentir falta de caviar. Você nunca experimentou. Mas ali houve uma ação do poder de Deus. E aquele homem falou tudo aquilo que eu nunca tive, que eu estou sentindo agora. Por isso ele chorou. Então somente Deus, Ele pode nos dar aquilo que necessitamos, porque só Ele pode tirar o medo. Se você tem certeza do amor de Deus na tua vida, você não vai ter medo. Por quê? Porque tem uma voz dizendo assim, ó, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Você vai ter uma voz que diz assim, não tem, eu sou contigo, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te levanto. Tem uma voz dizendo para você assim, ó, você vai ser renovado, você vai voar no ar, você vai correr, você vai ter sonhos, você vai ter projetos, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa mudar as suas crenças e você precisa mudar a imagem que talvez você tenha de Deus. Deus não é esse carrasco que podem ter te apresentar. Deus não é essa pessoa que te pune porque você errou. Deus, Ele te acolhe, Ele te ajuda, Ele te ensina, Ele te auxilia, Ele te fortalece quando você está fraco, Ele te consola quando você está triste. Tudo aquilo que você precisa está em Deus. E por quê? A verdade é essa aqui, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de medo. Mas por que nós temos medo? Lembra lá do passado? Vamos voltar a Gênesis rapidinho aqui. Quando o homem pecou, e Deus veio visitar o homem, Adão, o que aconteceu? Deus chama, Adão, Adão, onde tu está? Aí Adão sai do meio do esconderijo dele. O que Adão fala? Senhor, ouvi a tua voz me escondi, porque tive medo. Agora ele não tinha um pai mais. Agora ele não tinha o Deus que era mais o Senhor dele. Ele ouviu outra voz agora, o medo se apossou dele. E como então tirar o medo? Como o Pai novamente. Tendo novamente Deus em si. E olha o que Deus diz. Ele não nos deu esse espírito. O homem não foi criado para ter medo. Não é assim, não era para ser assim. Mas o espírito que Ele nos deu foi de poder, de amor e de uma mente sã. Então você, ligado a Deus, aliançado com Deus, você certamente vai ter poder. Poder é força. É você dizer assim, eu sou capaz, porque o Senhor me fez capaz. Eu posso, porque o Senhor diz que eu posso. Eu sou, porque o Senhor diz que eu sou. Não aceito nenhuma outra palavra contrária. Não aceito alguém dizer que eu não sou, que eu não posso e que eu não vou conseguir. Porque se eu estiver de mãos dadas com meu Pai, certamente eu vou conseguir. Ele nos deu um espírito de amor. Se nós estivermos cheios do amor de Deus, nós também vamos amar. Se estivermos cheios do amor, o medo vai embora. E Ele nos deu uma mente sã. Por quê? Todas as coisas que nós falamos aqui, elas são, na verdade, falta de Deus. Falta de uma confiança em Deus. Falta de uma fé em Deus. Se eu acredito, o medo vai embora. Perfeito amor lança fora. Se eu tenho medo, eu não sou aperfeiçoado no amor. Eu preciso me aperfeiçoar no amor. Eu preciso receber esse amor de Deus. E olha que eu não estou falando, porque às vezes tem uma dificuldade da pessoa considerar estar com Deus apenas a uma igreja. Não. Nós somos seres que têm carne, alma e espírito. Corpo, alma e espírito.
nós precisamos considerar que, como seres espirituais, nós sempre vamos estar ligados a um reino. Aí você diz assim, eu sou neutro. Não. Espiritualmente não existe neutralidade. Ou você está ligado à luz, ou você está ligado às trevas. Se você não está ligado à luz, as trevas estão sobre você. E você vai ter medo, vai ter insegurança, você vai duvidar de muitas coisas. Então, pense também no seu espiritual. Estabeleça a sua comunhão com Deus, que é o Espírito que te dá vida, que faz você ser abundante, que faz você ser bem-aventurado, ser próspero, que faz você não ter medo de qualquer coisa. Deus tem uma mente sã para você. Deus tem equilíbrio mental para você. Deus não quer que você seja alguém oprimido por Satanás. Agradeço a todos vocês que participaram. Espero em Deus que foi falado aqui abençoe sua vida. Seja uma semente que vai gerar bons frutos para você. Pense nisso, aplique isso. Tá? Eu quero fazer um convite, você que está nos visitando aqui, se quiser vir hoje à noite. Interessante, eu conversando com a minha esposa, como é que Deus faz as coisas. Deus me impulsionou a trazer isso aqui para vocês. E ao mesmo tempo, eu vou meditando na palavra de Deus, Deus vai me dando outras coisas. E durante essa semana, Deus me deu uma palavra que vai ser a palavra que eu vou estar pregando aqui hoje à noite. Eu falei que existe o amor que nos cura do medo. E eu falei sobre o medo. O medo é uma porta de acesso para Satanás. Através do medo, da nossa falta, daquilo que nós não temos, nós podemos ser atacados pelo inferno em 3 coisas que serão as 3 coisas que eu vou estar falando à noite. Se você quiser receber essa palavra também, te convido a estar aqui à noite. Eu falo sobre os 3 níveis de prisão, porque alguém que está com medo é alguém que está preso ou está vulnerável a estar preso de alguma maneira. 3 níveis de aprisionamento do inferno sobre nós. Falei isso uma vez no vídeo do meu canal lá. Primeiro nível de prisão que Satanás nos ataca é a tentação. Se você tem falta de alguma coisa, Satanás vai te tentar naquela área. Então a tentação é o primeiro estágio de prisão. Segundo estágio de prisão é a opressão. São aqueles ataques mais concisos na mente da pessoa. Então você tem um pensamento disfuncional, o diabo ele ataca você nesses pensamentos para te trazer sofrimento e opressão. Então você tem um pensamento que te conduz à ansiedade, a medo, alguma coisa. Satanás ele potencializa aquilo ali para que você não durma, para que você não conviva bem com outras pessoas, para que você não consiga trabalhar direito, para que você não consiga viver a vida que Deus tem para você. Então ele vem e oprime. E oprimir, eu já falei sobre isso aqui, é como esmagar. Você já sentiu a sua mente como se estivesse sendo esmagada? Isso é opressão. É um ataque exterior de Satanás contra nós. E existe um terceiro nível, que é o nível mais de entrega, que é a possessão. Tentação, opressão e possessão. São 3 cadeias que o diabo sempre vai tentar nos jogar. Se você quiser ouvir sobre isso e como ser livre disso, te convido a vir aqui à noite. Nós vamos cultuar a Deus e a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar, que complementa essa palestra, é exatamente essa. Tá bom? Coloque-se de pé, vamos orar.